Em 2000, as autoridades no Paquistão confiscaram o que eles acreditavam ser um dos maiores achados arqueológicos da história do país. Uma múmia de uma princesa persa que parecia ter mais de 2.500 anos, adornada em itens de ouro. E isso era um achado raríssimo que poderia mudar os rumos da história mundial, já que nenhum resto mortal da família real persa jamais tinha sido achada. Mas nos meses que se seguiram, os pesquisadores que estavam analisando a múmia descobriram que ela guardava um segredo obscuro, um verdadeiro plot twist. Na verdade, essa múmia não era uma princesa persa antiga, mas sim uma possível vítima de assassinato. É um caso extremamente curioso, então fica comigo até o final para você entender tudinho. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, tomando um cafezinho. Não se esqueçam de se inscrever agora e ativar as notificações. Yeah! YouTuber, PEC YouTuber. Em março de 2000, um envelope misterioso chegou nas mãos de um homem chamado Oscar Muscarella, do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. O nome do homem é Muscarella e não Mozzarella. Ele era um arqueólogo e pesquisador americano que naquela época estava trabalhando nesse museu, e ele recebia várias propostas de pessoas do mundo todo querendo enviar antiguidades ou itens históricos para que o museu possivelmente comprasse. Ele abriu esse envelope pensando que seria uma proposta como qualquer outra, só que quando ele abriu, ele se deparou com 4 fotos polaroides do que parecia ser uma múmia em uma caixa de madeira e com uma coroa dourada. Daí você pensa, ok, uma múmia. Várias múmias egípcias já foram encontradas por aí, mas não. A partir do momento que o Muscarella deu um olhar naquela múmia, ele soube que ela era raríssima e provavelmente também não era egípcia. Isso porque existia uma placa de metal no peito dessa múmia que tinha uma inscrição cuneiforme particular da Pérsia Antiga que dizia o seguinte: sou filha do grande rei Xerxes. Provavelmente não é assim que se pronuncia Xerxes, mas chamaremos ele de Xerxes. Daí vocês devem estar se perguntando, mas e daí? Este Xerxes é um rei que governou a antiga Pérsia pelo menos 400 anos antes de Cristo, e segundo a BBC, nenhum resto mortal da família real persa dessa época foi encontrado. E era uma princesa persa. Isso é muito legal. Talvez se ela fosse uma múmia verdadeira, talvez ela mudasse a forma com que a gente vê a história, como era feito esse processo de mumificação, aparentemente, na Pérsia, como essa princesa faleceu, seria super interessante. E é importante dizer que naquela época o Muscarella não casualmente sabia ler linguagem cuneiforme da Pérsia Antiga. Juntamente com esse envelope, com as fotos, veio uma carta que contava as origens dessa múmia e uma tradução mais ou menos que estava na placa do peito da múmia. Segundo essa carta, essa múmia foi encontrada no Irã, que é a região onde ficava a antiga Pérsia, e foi levada para o Paquistão alguns anos antes. E no final, o remetente dessa carta pergunta se o Museu de Nova York gostaria de adquirir essa múmia por uma bagatela de 11 milhões de dólares. Que, pelo que eu vi, corresponde a 56 milhões de reais hoje em dia. E como não se tratava apenas de uma mera comprinha na Shopee, o Muscarella contactou um especialista em letra cuneiforme para ver se era uma múmia real, era de origem persa, e ele descobriu várias coisas. Esse especialista disse para o Muscarella que realmente essa placa continha os dizeres "sou filha do rei Xerxes" e mais outras informações que indicavam que ela realmente tinha existido naquela época da Pérsia Antiga. Mas, por motivos que eu falarei depois, o Muscarella passou a acreditar que se tratava de uma falsificação. Então ele decidiu cortar contato com esse homem que enviou esse envelope educadamente e deixou para lá. Não pagou 11 milhões. Mas definitivamente essa múmia voltaria a aparecer na mídia mundialmente como uma notícia importantíssima
mas não pelos motivos que vocês acreditam. Agora vamos pular 7 meses no tempo até outubro de 2000, que foi no mesmo ano em que aquelas fotos foram enviadas para o Museu de Nova York. A polícia de Karachi invadiu a casa de um homem que se chamava Ali Akbar, que estava sendo investigado por diversos outros crimes. Toda a casa dele foi revistada, assim como todos os seus pertences, e ali no meio eles encontraram um vídeo muito estranho que estava gravado em uma fita de videocassete. E pelo que eu entendi, esse vídeo era basicamente o Akbar anunciando que ele tinha uma múmia persa à venda no mercado ilegal. Então foi tipo assim, os policiais entraram na casa dele para tentar achar evidências de outros crimes, mas encontraram uma coisa muito mais incriminadora e interessante: tráfico de múmias. Não tem como dizer que isso não é mais interessante. Então, ele começou a ser investigado. Ele foi levado para interrogatório e durante essas entrevistas com os policiais, o Akbar contou que essa múmia possivelmente foi encontrada durante um terremoto que aconteceu em um sítio arqueológico no deserto. E que esse sarcófago da múmia foi desenterrado durante esse terremoto na região onde tinha uma casa que foi destruída. E foi assim que encontraram essa múmia persa no Irã. O problema é que essa múmia não estava com ele, então ele deu o endereço da múmia, que ficava a cerca de 700 quilômetros de distância da cidade onde eles estavam, na cidade de Quetta, que ficava no norte do Paquistão, na casa de um homem chamado Sardar Rekhi. A polícia de Quetta foi acionada exatamente no mesmo dia e a polícia acabou invadindo a casa desse tal Rekhi. E de fato a múmia persa estava lá naquela casa. Esse Rekhi, ele trabalhava com criação de camelos e ele confessou para a polícia que ele tinha adquirido essa múmia porque tinha esperança que ficaria super rico com a venda dessa múmia no mercado ilegal. Ele ainda contou para um entrevistador da BBC que várias pessoas fizeram avaliações de quanto que essas múmias custariam em um mercado ilegal e os valores chegavam até $1 bilhão. Inclusive, ele tentou vender essa mesma múmia para várias pessoas diferentes, instituições diferentes. Provavelmente essa é a mesma múmia que apareceu nas fotos polaroides do Muscarella alguns meses antes, mas obviamente ele não ganhou um centavo com isso porque a múmia foi apreendida. Ambos os homens, o Akbar e o Rekhi, foram presos e acusados de violar a lei de antiguidades do Paquistão, porque aparentemente era ilegal tentar vender antiguidades que seriam tesouros nacionais, então eles foram presos. E o homem que forneceu essa múmia, em primeiro lugar, nunca foi encontrado. A múmia foi então enviada para o Museu de Arqueologia de Karachi para ser inspecionada e provavelmente se tornaria um tesouro nacional inestimável. Mas não foi isso que aconteceu. Naquela época, uma doutora Asma Abrahim era curadora do Museu Nacional de Karachi. Ela lembra até hoje que naquele dia ela recebeu uma ligação da polícia dizendo que tinham apreendido uma coisa muito interessante e que era para ela dar uma olhada. E quando ela chegou lá, era essa tal de múmia. Ela disse que quando chegou lá para ver a múmia, os policiais estavam eufóricos, assim, achando que tinha sido a maior descoberta dos milênios, assim, que finalmente encontraram uma múmia no Paquistão, que era uma coisa nunca vista antes. Eles estavam saltitantes. Essa euforia deles meio que era justificada, porque segundo um documentário da BBC, nunca ninguém tinha visto uma múmia no Paquistão antes. Começaram a surgir várias dúvidas de se isso aí era verdade, por que uma pessoa persa foi mumificada, assim, com que objetivo? Nunca foi encontrar uma múmia nem no Paquistão, nem no Irã, onde supostamente ela teria sido encontrada. E na verdade o único país que se acredita que mumificavam os mortos era o Egito, como a gente já sabe. Gente, estou falando essas informações que foram retiradas 100% do documentário da BBC, feito por arqueólogos. Se eu sei alguma coisa sobre a história das múmias, não tenho a menor ideia. Então, se tiver alguém que cursa história que discorda de mim, discorde da BBC, porque eu literalmente não tenho a menor ideia. Estou confiando nos pesquisadores da BBC.
como esse era um achado de extrema importância, que provavelmente teria que reescrever os livros de história por aí, que talvez os egípcios tivessem mais a ver com o processo de mumificação ali dos persas do que se imaginava antes e tudo mais, começou uma investigação profunda em cima dessa múmia para descobrir se ela era verdade ou uma farsa. A múmia, ela estava colocada dentro de uma grande caixa de madeira e dentro dela um sarcófago de pedra. Esses dois itens estavam adornados com várias escritas cuneiformes que eu falei antes, que eram características da Pérsia Antiga. E lá dentro, eles descobriram uma múmia minúscula, tipo, sério, ela tinha 1,40 m de altura e aparentemente era de uma mulher. Ela parecia uma múmia como essas que foram encontradas no Egito, ela estava cheia de resina no seu corpo, que dava uma endurecida, os braços cruzados em cima do peito, com uma placa com aquelas palavras em cuneiforme antigo. Só que nesse caso, ela também estava usando uma coroa dourada e uma máscara, e provavelmente se tratava de uma múmia muito importante. O primeiro passo que Abraham queria dar era descobrir quem era essa múmia, qual era a identidade dela, porque claramente não se tratava de uma pessoa qualquer, ela estava adornada com uma coroa, o método em que ela foi mumificada era muito real, digamos assim. E parece que a Abraham tentou aprender sozinha a ler essa linguagem cuneiforme que estava escrito em todo o caixão e na múmia, e ela realmente conseguiu aprender várias palavras para tentar decifrar, pelo menos por cima, o que estava escrito. E, de fato, ela conseguiu decifrar a seguinte frase: sou filha do grande rei Xerxes, Masereca me proteja, eu sou Rodugune, eu sou... Coitados, eu estou acabando com o nome de todo mundo aqui, mas ela estava dizendo que ela é filha daquele Xerxes e o nome dela era Rodugune. E foi nesse momento que Abraham descobriu que se tratava, sim, de uma múmia princesa, ou a princesa múmia persa. Loucura! Segundo esse documentário da BBC, pouco se sabe sobre a vida dessa princesa Rodugune aí. Ninguém sabe quando ela nasceu, quando ela faleceu, o que aconteceu durante a sua vida, mas estimam que ela viveu ali uns 2.500 anos atrás. Outras evidências pareciam apontar de que se tratava realmente da princesa persa, porque tinham vários outros desenhos, inscrições, símbolos ali na caixa em que ela veio, que remetiam a símbolos realmente utilizados na Pérsia Antiga, especialmente da região onde ela teoricamente tinha vivido. Então, realmente era verdade? Era uma múmia real? Não, meus caros. Existe todo um plot twist. Conforme as investigações foram indo, Abraham foi descobrindo evidências que apontavam não apenas que a múmia era uma falsificação, mas uma possível vítima de assassinato. Será que era tudo uma grande conspiração? Bom, duas coisas que estavam intrigando muitos investigadores era a forma em que foi feita a mumificação e também alguns erros na escrita cuneiforme. Por mais de 3.000 anos, parece que os egípcios acreditavam que as suas almas só poderiam se encontrar novamente ali, ser salvas, na verdade, se fossem reunidas com seus corpos. Isso significava que os corpos das pessoas falecidas teriam que ser preservados até a eternidade. E é por isso que eles inventaram essa maneira única de preservar os corpos dos falecidos, que é a mumificação. Então, agentes funerários do Egito Antigo começaram a estudar os métodos de mumificação, foram aperfeiçoando com o tempo, e aí chegaram nesse ritual que é conhecido, em que eles tiram todos os órgãos do corpo, pulmões, rins, fígado, tudo, menos o coração, que eles acreditavam que era tipo um receptáculo para a alma. Pelo que eu vi novamente nesse documentário da BBC, eles acreditavam que o coração era meio que o órgão onde as pessoas pensavam, então eles queriam que as almas pensassem no além depois que elas falecessem, então elas preservavam o coração. Depois elas secavam o corpo, embrulhavam em panos de linho,
colocavam dentro do sarcófago e dentro dessa caixa de madeira. E é assim que eles faziam a mumificação para preservar seus corpos para a eternidade. E essa suposta múmia persa foi preservada quase que exatamente da mesma forma que os egípcios faziam, só que com algumas pequenas diferenças suspeitas. Como eu falei antes, eles tiravam todos os órgãos do corpo e só preservavam o coração. Isso era muito importante, porque tinha todo um significado para os egípcios. Mas nessa múmia específica, o coração estava faltando. Isso seria muito estranho, porque era uma múmia de uma princesa. Então, assim, ela deveria ter sido tratada com muito cuidado, né? Mas assim, o coração estava faltando. Tinha outra diferença essencial, que parece que os egípcios antigos, eles retiravam o cérebro desses falecidos através do nariz. Eles faziam uma incisão muito precisa, quebrando um ossinho aqui do nariz e puxando o cérebro através desse caminho. E eles aperfeiçoaram essa técnica de uma forma assim brilhante. Só eles tinham tanto cuidado. E quando eles foram analisar essa múmia, parece que ela ainda tinha esse ossinho do nariz intacto, então quer dizer que retiraram o cérebro de outra forma. Além disso, algumas das incisões que foram feitas no abdômen dessa múmia foi feita de uma forma mais descuidada do que os egípcios realmente fariam. Era um corte que tinha um diâmetro maior do que os egípcios usavam. Eles tentavam, né, manter o corpo da sua forma original o máximo possível. Então, muitos historiadores acreditavam que essa mumificação foi feita com muito menos habilidade do que os egípcios antigos. Isso podia significar que, sei lá, os persas usavam outros métodos de mumificação, mas, sinceramente, parecia indicar que era mais uma farsa, que era alguém tentando utilizar os métodos de mumificação dos egípcios, mas não sabendo como fazer exatamente tudo como eles, e tentando forjar uma múmia persa usando os mesmos métodos. Porque ao mesmo tempo era uma técnica muito parecida e pouquinho diferente, mas uns detalhes importantes, sabe? Que só alguém bem historiador, bem especializado na área ia saber. Não sei se vocês estão entendendo. Era tipo parecido e diferente demais. Agora nós estamos assim, pendendo um pouco mais para a farsa. A Abraham começou a ficar bastante apreensiva, então ela resolveu enviar as fotos dessas escritas cuneiformes da múmia para uma equipe de especialistas de Londres. Isso porque ela tinha aprendido a ler por cima, né, meio The Books on the Table, dessas linguagens cuneiformes, mas ela não tinha habilidade de pegar uns pequenos detalhes para ver se era persa mesmo. Então ela acabou mandando essas fotos para análise e também umas amostras de um tapete que veio juntamente com a múmia para Alemanha, para fazer uma datação de carbono, para descobrir quando é que ele tinha sido feito. E resumindo basicamente os achados, quando eles voltaram para Abraham, esses especialistas descobriram que a forma que essa letra foi escrita era extremamente verídica, parece que os cantinhos eram exatamente do jeito que os antigos persas fariam, mas foram encontrados alguns erros gramaticais. Segundo um professor da Universidade de Londres, que era especialista nesse tipo de letra cuneiforme, ele falou que poderiam ser erros gramaticais cometidos pelos escrivãos, assim, que iam entalhar isso aí na pedra, por exemplo, porque normalmente eles eram analfabetos, eles só estavam copiando de outra pessoa, então era possível, sim, que esses erros fossem cometidos, apesar de ser um pouco estranho, né, porque a múmia de uma princesa, de se pensar que alguém ia prestar mais atenção nesses detalhes. Mas tinha um detalhe que era basicamente imperdoável e apontava exatamente para o fato de ser uma falsificação. Esse professor, ele descobriu um erro que não poderia ser cometido pro escritor mais inexperiente ali da Pérsia Antiga, porque lembram que aquela frase dizia: eu sou filha do grande rei Xerxes, sou Rodugune. É isso? Rodugune, sou eu. Então, Rodugune é o nome que era dessa princesa persa, dada pelos gregos que vieram alguns anos depois. Então, lá na Pérsia Antiga, ninguém chamava essa princesa de Rodugune.
Eles chamavam essa mulher de Wardegauna. Que belo nome. Pequena Wardegauna. Então, seja lá quem escreveu essa placa no peito da múmia, escreveu o nome dela errado, basicamente. Ninguém chamaria ela de Rodugune lá na peça antiga, até porque eles não sabiam que era Rodugune. Esse nome veio depois com os gregos. E lembram que a Abraham tinha enviado alguns pedaços do tapete que veio com a múmia para fazer uma datação de carbono? Pois é, esses resultados também voltaram e indicaram que esse tapete tinha apenas uns 50 anos no máximo, ou seja, como colocaram um tapete de apenas 50 anos lá junto com a múmia. Com certeza era uma farsa, era uma certeza agora. Só que isso tinha um significado menos relevante para a história, mas muito assombroso, bem obscuro mesmo, porque se você parar para pensar, provavelmente um grupo de pessoas com vários conhecimentos diferentes de anatomia, para fazer caixa de madeira, para esculpir coisa em pedra, se juntou todo mundo ali para fazer uma falsificação de uma múmia extremamente verídica ao olho nu, assim. Olha só, todas as etapas que uma pessoa teria que ter passado para forjar uma múmia dessas. Primeiro, eles tinham que ter conhecimentos de anatomia e compreensão de técnicas de mumificação para retirar os órgãos, para cobrir o corpo com produtos químicos, deixar secar por pelo menos um mês. Precisaria de um ourives para fabricar a tiara dourada e a placa no peito, um marceneiro para criar o entalhe da caixa de madeira, um pedreiro para inscrever o caixão de pedra. Então, acreditava que era tipo toda uma organização criminosa que estava tentando forjar múmias e assim, altamente qualificada, porque eles teriam que ter alguns conhecimentos acadêmicos sobre como os egípcios faziam as suas múmias nos pequenos detalhes quase, ou tipo gente que sabe linguagem cuneiforme nos mínimos detalhes. Então, gente, e não era só isso que era perturbador. Quem era essa mulher que estava no caixão? Porque se não é uma grande princesa persa, com certeza era alguém. Porque quem idealizou essa falsificação teria que encontrar primeiro uma mulher para mumificar. Depois que foi descoberta que a múmia era falsa, amostras do osso e do tecido foram enviadas para datação de carbono. Antes estavam com medo de abrir ali a múmia, porque vai que ela era verdade, iam danificar tipo uma peça histórica, mas agora a Abraham estava assim, só quero justiça para essa mulher que a gente não sabe quem é. Então foram enviadas para datação e os resultados mostraram que essa mulher morreu em 1996, é o ano que eu nasci, ok, gente? Então ela tinha falecido apenas 4 antes da múmia ter sido encontrada, é uma mulher moderna. E as duas primeiras teorias que a Abraham conseguiu pensar é que talvez, por exemplo, o corpo dela teria sido vendido por alguma família ali no Irã, que um ente querido faleceu e aí vendeu o corpo por necessidades financeiras sem saber que teria finalidades ilegais, ou também que o seu corpo poderia ter sido roubado por ladrões de túmulos, que era uma coisa que acontecia de vez em quando, assim, pessoas que vão no cemitério e retiram algum falecido de lá, né, para reapropriar este corpo, meio que uma reciclagem de corpos extremamente imoral. Mas o problema dessas duas teorias é que, no geral, o Paquistão é um país bastante quente. Isso faz com que os corpos se decomponham com maior agilidade. Então, os pesquisadores que estavam trabalhando nessa múmia, eles estimaram que os bandidos teriam apenas uma janela de 24 horas depois que a pessoa faleceu, para iniciar a mumificação. Isso é extremamente apertado, assim. Cá entre nós, o que é mais possível? Que eles estivessem com um vigia num cemitério esperando uma pessoa falecida ser enterrada e logo em seguida desenterrar ela, assim, em público, ou eles encontrarem alguém que estava vivo e tirar a vida em qualquer momento que eles quisessem e iniciar o processo de mumificação. Então essa é a última teoria, que provavelmente ela foi vítima de um assassinato.
exatamente para criar essa falsificação. E encontrar algumas evidências que parecem apontar para essa teoria de certa forma. Alguns investigadores encontraram que a coluna dessa múmia estava meio desalinhada. Tudo indicava que o corpo dessa mulher que foi mumificada recebeu um golpe violento aqui na base da coluna que acabou quebrando ela em 2 pedaços. Na verdade, algumas fontes dizem que foi na base da coluna, outros dizem que foi aqui mais no pescoço, mas independentemente disso, parece que os historiadores pensaram que talvez essa tenha sido a sua causa da morte. Não se sabe se foi um acidente, que sei lá, ela teve um acidente de carro e aconteceu essa fratura, ou se foi intencional com a ajuda de terceiros, digamos assim. De qualquer forma, saindo essa evidência de que ela faleceu por esse baque ali na coluna, os policiais iniciaram uma investigação de assassinato mesmo para descobrir quem tinha sido responsável. Eles interrogaram novamente aqueles intermediários, que era o Akbar e o Reki, só que eles tinham essa desculpa de que eles eram só intermediários, que eles eram só vendedores, nunca conheceram as pessoas que encontraram a múmia em primeiro lugar. Então, apesar deles terem sido, pelo menos, eu acho que eles foram presos por tentar vender a múmia, eles não podiam ser condenados pelo crime de ter dado fim a uma mulher. E até hoje, até onde eu pude encontrar, a polícia ainda não conseguiu identificar a identidade nem desses bandidos, nem da própria mulher que foi mumificada e provavelmente sempre vai ser conhecida como a princesa múmia da Pérsia. Segundo a BBC, novamente, em algum momento em 2001, o corpo dessa mulher foi levado novamente para um necrotério lá em Karachi e tinham perspectivas de que ela ia ser enterrada em 2005. Algumas fontes dizem que ela finalmente foi enterrada em 2008, num ritual ali paquistanês normal, não sei, mas não existem confirmações, assim, as fontes são meio duvidosas, eu não encontrei de uma fonte de notícias que pode ser considerado confiável, então nem eu sei se ela já foi enterrada ou não. E parece que depois que essa princesa pérsia foi descoberta, várias outras múmias persas falsificadas foram encontradas no mercado ilegal tentando ser vendidas. Segundo o Oscar segundo o Oscar Muscarella, a maioria dos museus exibe artigos falsificados. Acredita, ele fez o exposed dos museus do mundo, porque ele falou que muitos desses itens foram dados de presente por pessoas muito poderosas e ricas, e apesar de serem identificadas como falsificações, elas continuam sendo expostas porque eles não querem ser desrespeitosos com as pessoas que doaram, ou que eles não têm dinheiro suficiente para comprar uma peça verdadeira, acabam comprando falsificações e apresentando como verdadeiras. Gente, o babado museológico do Mozzarella. Enfim, se vocês acharam esse episódio interessante, eu recomendo 2 vídeos diferentes. O primeiro deles é do homem que foi encontrado dentro da encanação de um vaso sanitário lá no Japão. Eu acho esse caso tão misterioso quanto esse aqui. E também sobre o navio fantasma de Ouran Medan e se ele realmente existiu ou não. Sim, um verdadeiro navio fantasma em que toda a tripulação apareceu misteriosamente congelada. Yes! E assim, se vocês tiverem medo de noite, mantenham-se cafeinados. Café.